Oi, eu sou a Ana Schermack do Pausa por um Café e hoje a gente vai conversar sobre um livro, mas vamos puxar e continuar a discussão sobre ele. Não vai ser só uma resenha sobre ele. Hoje a gente vai falar sobre Depois do Azul, um livro publicado aqui no Brasil pela Plataforma 21, que fala sobre assuntos bem sérios como suicídio e o que sobra depois para a família, o que sobra para quem fica. Esse é um assunto bem sério, esse livro é bem sério, então esse é um vídeo sério, sabe? Então é isso aí, não tem o que fazer. Eu li esse livro agora no mês de setembro, por causa do Setembro Amarelo. Eu planejei vir falar sobre ele por aqui. Eu não recebi ele da editora, eu comprei ele, porque você comprava o livro e você ajudava o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Inclusive, vou deixar os dados do CVV aqui embaixo pra você. E eu acabei lendo, mas eu não conseguia falar sobre ele, porque é um livro bem pesado, é um livro que fala sobre suicídio. Ele narra ali a história de uma garota que se suicida. E como é um assunto muito pesado, é sempre muito complicado você vir falar sobre isso, e é muito difícil você vir falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que a gente precisa falar sobre esses assuntos, a gente meio que tem um bloqueio pra falar sobre eles. E o livro é bem pesado, sabe? É um livro curto, ele é um livro rápido, você lê ele em poucas horas, mas é um livro muito denso, é um livro que como é que eu posso dizer? Ele é um livro pesado, sabe? Ele é um livro que tem uma das coisas, por exemplo, que me incomodaram no livro foi a cena de suicídio que é descrita assim, tipo, muito bem descrita, e isso me incomodou um pouco, foi uma coisa que me incomodou muito, na verdade, no livro, e eu fiquei meio pesada e eu não queria vir aqui falar sobre esse livro com vocês por causa disso, porque é um negócio meio que eu não curto muito, e eu acho que a gente tem que cuidar muito quando vai escrever sobre isso, quando vai colocar isso no livro. Enfim, é uma coisa que me incomoda, por mais que a gente tenha que lidar com isso. Mas o livro também, boa parte, é narrado pela irmã dessa menina e o que restou, o que sobrou pra ela e como é a vida. Mas eu acho muito interessante também como o livro fala sobre transtornos psicológicos e como ele mostra que isso era uma coisa dentro da família e como nunca era tratado e como nunca era prestado atenção nisso. Isso foi só aumentando de geração em geração, sabe? Isso foi só prejudicando cada vez mais a família e como isso vira uma bola de neve. Então, as duas coisas importantes desse livro que ele fala é justamente o que sobra, o que fica pra depois, assim como a gente viu lá em O Último Adeus, sabe? Fala muito sobre a família, igual o que aconteceu com a irmã dessa menina que se matou, sabe? O que aconteceu com ela, como é que ela continuou vivendo, como é que foi o relacionamento dela com a família. É difícil, sabe? Uma coisa estava ali, alguém estava ali e depois esse alguém não está mais de uma hora pra outra. E como você lida com isso? Como você lida com o luto? Como você lida com o sofrimento? Como você lida com as coisas que ficam, com a falta que fica, com o espaço que sobra? Então o livro vai falar sobre isso e vai mostrar pra gente muito do sentimento dessa irmã, que tá ali sozinha agora. Elas eram gêmeas, agora ela é só uma, sabe? Isso é muito pesado e triste durante o livro e faz a gente pensar, faz a gente questionar sobre muita coisa. A própria situação da mãe, que, destrói a mãe, sabe? A mãe fica muito mal durante o livro e você sente a dor dela, você sente como é difícil pra caramba pra ela, e daí você pensa em todas as mães que já passaram por isso, e aí o livro te traz mais ainda essa carga pesada e de sofrimento e de dor mesmo. E em contrapartida ele também mostra essa questão da falta de tratamento e como é necessário que a gente busque mais informação sobre transtornos psicológicos, que a gente busque tratamento, que a gente busque ajuda, porque é um assunto muito sério e a gente acaba negligenciando muitas vezes, até pelo lado que as pessoas não param pra pensar nisso, as pessoas agem como se isso fosse uma besteira muitas vezes, como falta de lavar uma louça. Não é, tá? Não é. Transtorno psicológico é uma coisa séria e precisa sim de tratamentos e muitas vezes de medicamentos. É muito complicado isso e as pessoas que têm algum transtorno sofrem muito preconceito e sofrem das pessoas não acreditarem no que elas estão passando e que aquilo é real e não só uma coisa da cabeça
cabeça dela, sabe? Então eu acho importante que livros falem sobre isso abertamente, que a gente discuta sobre isso, que a gente tenha acesso a essa informação, mas ao mesmo tempo essa questão da cena do suicídio me incomodou muito. Eu acho que tem muito livro que a gente que fala sobre isso, que acaba trazendo sobre isso e traz muita informação. É importante que a gente fale com os jovens sobre isso e que a gente fale sobre esse assunto e que a gente debata sobre esse assunto, porque é uma coisa séria, né? Não é uma... Isso não vai acabar, a gente não vai piscar e isso vai acabar. Essas coisas continuam acontecendo. E muito por culpa da nossa sociedade, de como ela é, de como ela trata transtornos psicológicos. Por isso é tão importante que a gente conheça, que a gente saiba lidar com casos assim, que a gente esteja atento ao que está acontecendo. A gente teve aí uma grande movimentação por causa dos 13 porquês, mas a gente não deve esquecer, sabe? Não é só porque os 13 porquês acabou a série que a gente vai deixar de falar sobre isso. A série movimentou, mesmo tendo algumas coisas que incomodavam ali, mas a série movimentou, muita gente conversou sobre isso, a gente falou sobre bullying, mas isso não para só porque uma série acabou, só porque um livro acabou, sabe? Esse assunto continua e a gente não pode deixar que ele seja esquecido, porque pessoas continuam sofrendo todos os dias, sabe? A gente assiste um filme e a gente fica, nossa, verdade, a gente tem que falar sobre isso. Mas a pessoa que tá sofrendo ali do teu lado, será que a gente tá prestando atenção nela? Será que a gente tá vendo os sinais que ela tá dando pra gente, assim como a Hannah Baker deu lá em Os 13 Porquês, sabe? Isso é importante, que a gente preste atenção e que aquilo não seja só um impacto na hora do filme, da série, do livro, sabe? Que a gente leve isso adiante. E por mais que às vezes eu me incomode de vir aqui ser tão séria nos vídeos, eu acho que é de extrema importância que a gente venha e fale sobre esses assuntos, que eu converse com vocês sobre eles e que a gente continue falando sobre esses assuntos. Porque se eu lembro vocês aqui no canal, vocês vão lembrar alguém em casa, vocês vão comentar sobre isso e vocês vão começar a reparar e conversar mais. E a gente vai quebrando tantas essas barreiras que existem com a questão do próprio tratamento psicológico mesmo, que existe ainda muito e que tem tantas barreiras aí para serem quebradas. Aqui no canal tem vários livros onde a gente fala, vários vídeos que a gente fala de livros que falam sobre isso, que falam sobre transtornos psicológicos, sobre suicídio, sobre depressão, bipolaridade. Eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo ou nos cards. Então corre conferir esses vídeos, porque tem muito livro que pode te ajudar em momentos importantes ou ajudar você a lidar com alguém da sua família, dos seus amigos, que esteja passando por um momento mais difícil. Então, eu só queria dizer isso, sabe? É um livro legal, vale a pena você ler, mas talvez tenha muitos gatilhos pra você, então cuidado e pense bem, leia a sinopse, corre mais atrás pra saber o que o livro fala antes de ler ele, porque talvez possa ter muitos gatilhos pra você. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê em um próximo vídeo um pouco mais animado. A gente precisa fazer esses vídeos sérios. Eu disse pra vocês que por mais palhaça que eu seja, às vezes vai ter vídeo sério por aqui sim. E um beijo grande pra você, até a próxima. Siga a gente nas redes sociais, deixa o seu like e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!